Você já se perguntou por que millennials e geração Z enfrentam tantas dificuldades financeiras em comparação com gerações anteriores? Não é apenas uma impressão. Pesquisas mostram que esses jovens vivem em condições econômicas completamente diferentes dos baby boomers e da geração X. Enquanto seus pais e avós tiveram mais oportunidades de crescer financeiramente, os mais jovens de hoje lidam com um cenário muito mais hostil, uma queda estimada de 86% no poder de compra em relação às gerações anteriores. E o mais curioso é que, apesar de toda essa diferença, muitos ainda escutam frases como: "Esses jovens não querem trabalhar", "gastam tudo em café e celular novo", "são preguiçosos, não querem se esforçar". Mas a verdade é muito diferente. O que está acontecendo é fruto de mudanças econômicas e sociais profundas que tornaram a vida adulta muito mais cara, mais instável e, em alguns aspectos, até injusta. Hoje, vamos mergulhar nessa realidade. Entender os principais fatores que explicam por que millennials e geração Z estão tão pressionados financeiramente. E, claro, discutir o que pode ser feito para tentar virar esse jogo. Comprar uma casa sempre foi visto como um marco da vida adulta. É a ideia do sonho da casa própria, algo que simbolizava estabilidade e segurança. Mas para os jovens de hoje, esse sonho parece cada vez mais distante. Nos Estados Unidos, em 2022, o preço médio de uma casa era de cerca de $433 mil, enquanto a renda média das famílias girava em torno de $70 mil por ano. Isso significa que seriam necessários mais de 6 anos de salário bruto para pagar uma casa. E isso assumindo que todo o dinheiro fosse guardado apenas para esse objetivo. Algo irreal, já que existem contas de energia, alimentação, transporte, saúde e uma infinidade de outros gastos. Agora vamos voltar algumas décadas. Quando os baby boomers tinham em torno de 30 anos, o valor médio de uma casa era de $110 mil, enquanto a renda média era de $27 mil por ano. Ou seja, naquela época, bastavam 4 anos de salário bruto para comprar uma casa. Essa diferença pode parecer pequena, mas representa milhares de dólares a mais de esforço para os jovens de hoje. E não é só nos IMIO. No Canadá, por exemplo, em 2003, a relação entre preço da casa e renda média era de 6:1. Em 2023, esse número ultrapassou 10:1. Isso significa que, em muitos lugares, comprar um imóvel não é mais apenas um desafio, virou quase uma loteria. Muitos jovens se veem obrigados a alugar por décadas, sem conseguir dar entrada em uma casa própria. Agora, vamos falar de outro ponto crucial: a diferença entre preços e salários. A inflação afeta absolutamente tudo: comida, transporte, lazer e, principalmente, moradia. Desde a década de 1970, os preços das casas dispararam muito mais rápido do que os salários. Exemplo simples: uma casa que custava $100 mil em 1990, hoje deveria custar, ajustada apenas pela inflação, algo em torno de $200 mil. Mas, na prática, esse mesmo imóvel vale $377 mil. E o problema é que os salários não acompanharam essa disparada. Enquanto os boomers e a geração X viram seu poder de compra crescer ao longo dos anos, os millennials e a geração Z enfrentam a realidade oposta. Precisam gastar quase toda a sua renda apenas para cobrir necessidades básicas. Na prática, isso significa que sobra muito pouco para investir, guardar ou mesmo ter uma vida mais confortável. Esse aperto constante gera uma sensação de frustração, porque, apesar de trabalharem tanto quanto, ou até mais que gerações anteriores, os resultados parecem menores. Outro peso enorme nas finanças dos jovens é a educação. No passado, a faculdade era cara, mas acessível. Hoje, os custos dispararam a níveis quase inacreditáveis. Nos Estados Unidos, a dívida estudantil já soma mais de $1,7 trilhão. Entre 1991 e 2001, o preço das mensalidades universitárias praticamente dobrou.
E a dívida média dos estudantes triplicou, de 10 mil para 30 mil dólares. Hoje, cerca de 7% dos jovens devem mais de 100 mil dólares em empréstimos estudantis. E aqui está o ponto mais irônico. Ao mesmo tempo em que o custo da faculdade sobe, o valor do diploma diminui. Antigamente, um diploma era praticamente garantia de emprego estável e de bom salário. Hoje, muitas vagas de entrada exigem experiência prévia, estágios não pagos e, ainda assim, não oferecem salários proporcionais ao esforço e ao custo da educação. Isso cria um ciclo perverso. Jovens se endividam para estudar, mas ao se formarem não encontram salários suficientes para pagar essa dívida. Além da casa e da faculdade, até o básico da vida cotidiana ficou mais caro. Ter um carro, por exemplo, é quase indispensável em muitos lugares. Mas hoje, o pagamento médio de um financiamento é de 716 dólares por mês, com prazos de quase 6 anos. Somado a isso, gasolina entre 40% e 60% mais cara do que décadas atrás, seguro obrigatório e manutenção. No supermercado, a diferença também é gritante. Produtos básicos como leite, ovos e pão tiveram aumentos muito acima da inflação ao longo dos anos. E nos grandes centros urbanos, o aluguel consome boa parte do salário, deixando pouca margem para qualquer tipo de economia. O resultado? Pesquisas mostram que 73% dos millennials e 66% da geração Z vivem literalmente de salário em salário. Isso significa que, se perderem o emprego ou tiverem uma emergência, não têm nenhuma reserva para se apoiar. Outro ponto que merece atenção é a mudança na forma como os jovens constroem suas vidas. Os boomers, por exemplo, costumavam se casar e formar família cedo, muitas vezes já nos 20 e poucos anos. Isso criava uma situação de dupla renda desde cedo, o que ajudava a aumentar a estabilidade financeira. Já hoje, cerca de 45% dos millennials ainda não vivem com família própria. Muitos adiam casamento e filhos por causa da instabilidade econômica. Na prática, isso significa que arcam sozinhos com aluguel, contas e despesas de moradia. E quando há filhos, a situação pode ser ainda mais complicada. O custo com creches, saúde e educação infantil é altíssimo, especialmente em países sem políticas públicas fortes de apoio à família. Como se não bastasse, as dívidas são um peso constante. Além dos empréstimos estudantis, há as dívidas de cartão de crédito e de automóveis, com juros altíssimos, muitas vezes acima de 15% ou 20% ao ano. Isso significa que pequenas compras parceladas podem se transformar em dívidas que crescem rapidamente, aprisionando os jovens em um ciclo difícil de quebrar. E não podemos ignorar a influência das redes sociais e do marketing. O bombardeio de propagandas cria a sensação de que todo mundo está vivendo melhor, viajando mais e consumindo produtos caros. Essa pressão social faz com que muitos gastem mais do que podem, apenas para tentar acompanhar um padrão de vida que, na verdade, não é realista. Apesar de todos esses obstáculos, existem caminhos possíveis. Eles não são fáceis, mas podem fazer diferença a longo prazo. 1. Morar de forma acessível. Sempre que possível, manter os gastos com moradia abaixo de 30% da renda. Isso pode significar dividir apartamento, morar em regiões mais afastadas ou até voltar temporariamente para a casa dos pais. 2. Reduzir custos com carro. Avaliar se realmente precisa de um veículo novo. Usados em bom estado ou até o transporte público podem representar uma economia significativa. 3. Investir no longo prazo. Mesmo pequenas quantias, como 50 ou 100 reais por mês, podem crescer muito com o poder dos juros compostos. 4. Trocar de emprego estrategicamente. Pesquisas mostram que mudar de empresa pode aumentar salários em até 30%. Permanecer muito tempo em um mesmo cargo pode limitar o crescimento financeiro. 5. Criar fontes extras de renda.
trabalhos freelance, negócios digitais e até hobbies monetizados podem complementar a renda e aliviar a pressão financeira. Essas estratégias não resolvem todos os problemas estruturais, mas podem dar ao indivíduo mais controle sobre sua vida financeira. Millennials e geração Z estão enfrentando desafios que nenhuma geração anterior encarou ao mesmo tempo. Preços de moradia altíssimos, salários estagnados, dívidas crescentes, custo de vida inflacionado. Mas a boa notícia é que existe saída. Com escolhas estratégicas em moradia, carreira, investimentos e renda extra, é possível conquistar estabilidade financeira, mesmo que o cenário geral seja mais difícil. Se você é jovem e está passando por essas dificuldades, lembre-se, você não está sozinho. E, com um bom planejamento, disciplina e visão de longo prazo, ainda há caminhos para construir riqueza e segurança financeira. Gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia e até logo!